Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Amém. Se eu não fosse um pouquinho convencional, hoje vocês viram que eu estou rouca, eu não vou gritar hoje, tá? Se eu não fosse um pouquinho convencional, eu ia colocar o título dessa palavra, Igreja, o Facebook de Deus. Mas como eu sou um pouco convencional, não vou fazer isso. Mas e se a igreja fosse o Facebook de Deus? O que Deus estaria mostrando de você? Como é que estaria a sua foto no Facebook de Deus? Com que roupa você estaria vestido? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? E se Deus hoje escolhesse o seu Facebook para ser o Facebook dele? Que imagem as pessoas teriam de Deus? Um Deus sério? O Deus santo da Bíblia? Um Deus relaxado? Que faz algumas coisas erradas de vez em quando, mas só de vez em quando. Se eu colocasse o título dessa palavra, Igreja, o Instagram de Deus, que fotos você estaria mostrando no Instagram de Deus? Será que Deus estaria de biquíni? Não, o crente não usa biquíni, né? Não, na frente do pastor, não. Se eu colocasse o nome dessa palavra de igreja, o Snapchat de Deus, o que estaria rolando no Snapchat de Deus, hein? Se Deus estivesse usando o seu. Mas eu não quero te assustar, então o título dessa palavra não vai ser esse. Amém? Sou contra assustar os irmãos. O título dessa palavra vai ser Igreja, a imagem de Deus. Amém? Quando Deus decidiu se expressar, Ele não escolheu o Facebook, Ele não escolheu o Instagram, Ele não escolheu nenhuma rede social das 300 que tem. Aliás, irmãos, cada dia vai surgindo mais, né? Você bate os nomes dos adolescentes da igreja, aparece 30 rede social. Se você quer descobrir quantas redes sociais tem, bate o nome de um dos adolescentes da igreja, vai aparecer. Então, é uma lista. E você tem que clicar embaixo no computador, next. Porque uma página só não dá. Vocês acreditam nisso? Das diferentes redes sociais que eles conseguem entrar. Eu fico impressionado. Adolescente da igreja, eu estou falando. E de vez em quando eu ouço a frase assim, não tive tempo para fazer isso. Oh. Legal. Tirou nota ruim não, mas é porque eu estou sem tempo, estou apressado com as coisas. Mas acontece, né? Como Deus não escolheu nenhuma rede social para se expressar, Ele escolheu a igreja. Amém? Efésios 3, versículo 10. Diz assim, vamos ler o 9 também. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Vamos ler os 10 juntos? Todo mundo bem forte? Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como eu disse para vocês, eu não gosto muito de parafrasear Deus, porque eu acho que nenhum ser humano pode chegar perto. Mas imagina Deus conversando com um anjo responsável pelo marketing do céu. Responsável por expor a grandeza de Deus.
E o anjo falou: Senhor, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito sábio. As pessoas têm que entender que o dom da música foi criado pelo Senhor. Como? Todo mundo vai entender. Deus falou: põe na igreja. Senhor, o Senhor é muito sábio. Todos têm que entender que o dom das palavras foi dado pelo Senhor. Deus falou: põe na igreja. Senhor, e o dom tal? Põe na igreja. E aquele dom, Senhor, maravilhoso, que todo mundo tem que conhecer? Põe na igreja. Porque pela igreja, Deus decidiu que a sua multiforme sabedoria fosse conhecida. Dos principados e das potestades. Então, quando você se move, esteja você onde estiver, o mundo espiritual olha para você e cutuca um ao outro e fala assim: ó, a igreja está se movimentando. Olha, a igreja está entrando naquele lugar. Olha, a igreja está saindo de tal lugar. A igreja está falando tal coisa. A igreja está ouvindo tal música. A igreja está cantando tal música. Toda vez que você se manifesta, o mundo espiritual está esperando ver em você a multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada. Está certo que nem sempre vê. Às vezes, o mundo espiritual vê a nossa carne sendo manifestada. Não é verdade? Às vezes, o mundo espiritual vê o nosso ego sendo manifestado. Mas pelo estabelecimento da palavra de Deus, o mundo espiritual olha para nós, esperando ver em nós a multiforme sabedoria de Deus. Amém? E igreja é uma coisa linda. É um privilégio sem tamanho ser parte da igreja. Ser membro do hall de membros da igreja é algo que qualquer um pode ser. É só escrever, né? Até a caneta. Antigamente caneta não apagava, hoje em dia já tem até caneta que apaga, né? Caneta era difícil de apagar. É fácil ser membro da igreja. Mas ser parte da igreja é um privilégio tremendo. Ser parte da igreja, segundo 1 Coríntios 3, 16, diz que nós somos santuário do Senhor. Nós carregamos o Espírito Santo. Então, os corpos comuns, eles carregam vitamina C, vitamina B, B12, oreva, gordura, magreza. Você carrega isso tudo, ainda carrega o Espírito de Deus. Amém? É o nosso diferencial, é a nossa marca, é um privilégio que somente quem aceitou Jesus, com a sua boca confessou e no seu coração crê, que faz parte da igreja, tem esse privilégio de carregar esse ser maravilhoso. A igreja é a única organização que nós podemos chamar de organismo vivo. As outras organizações que se autodenominam organismo, estão usando uma palavra que não pertence a elas, porque organismo é algo vivo. E a igreja é a única organização que é um organismo vivo. Amém? A igreja é o único organismo que a diferença da igreja entre o clube é a vida de Deus. Nos clubes tem reunião. O brasileiro ele é muito familiarizado com o clube, principalmente as pessoas assim da idade do pastor Davi para trás, né? Posso falar que ele não está aqui. Pastor André para trás, né? Hoje em dia não é tão mais comum um clube, né? Mas antigamente ser membro de um clube era algo assim fantástico, né, doutor Danilo? Participar do clube da OAB, uau, só credenciado para entrar. Isso não é muito comum para quem viveu nesse contexto de Estados Unidos, cresceu nesse contexto. Mas um clube você paga a mensalidade. O que mais, Tia Tânia? OAB, Banco do Brasil, né? Tanto a infinidade de clubes que era assim, chique. O Rotary Club, isso. Fulano, Lions Club. Fulano faz parte do clube tal. Às vezes não tinha o que comer em casa, mas a mensalidade do clube estava lá, ó. Porque senão tinha um, né, inadimplente, né? E o clube era assim, você pagava uma mensalidade, às vezes alta, às vezes baixa, dependia do nível, e você desfrutava de todos os prazeres que o clube ia proporcionar, e você tinha os seus direitos e os seus deveres como sócio do clube, não é verdade?
E quando o seu direito era contrariado, vou reclamar. Não era assim? Uma pessoa na igreja estava me contando, e eu realmente não lembro quem foi que me contou. Se a pessoa que está aqui me contou, levante a mão. Estava me contando que ele pagava a mensalidade do clube e que uma noite teve um jantar no clube. E ele chegou lá, tinha alguém sentado na mesa dele? Falei, e aí, irmão, o que você fez? Depois de eu contar aí, que a pessoa já quer se manifestar, porque depois que eu contar não vai manifestar, eu tenho certeza. Falei, irmão, o que você fez quando tinha alguém sentado na sua mesa? Eu quase botei aquele clube para baixo. Onde já se viu? Eu pago a mensalidade do clube, eu chego lá, tem alguém sentado na minha mesa. Eu quase botei aquilo tudo abaixo. Eu falei, o que eles fizeram? Arrumaram a mesa para mim. Falei, e aí? Estava sem forro, me senti muito humilhado. Eu não tinha mais forro. Falei, uau. E aí eu reclamei tanto que tiraram o forro de uma mesa lá de alguém que era mais superior no clube e me deram. Uau. Ó, mesa forrada aí no clube. E eu fiquei pensando, falei, gente, essa é a diferença de clube e igreja. Lá, quando alguma coisa dá errado, você levanta a mão e grita, estou pagando. Não é assim? Aqui, quando alguma coisa dá errado, você levanta a mão e grita, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de crescer. Deus, só o Senhor mesmo para me dar essa oportunidade de manifestar o caráter de Cristo. Não é assim que a gente faz aqui? A diferença é essa. Aqui é vivo, lá é. Eu conversava com o irmão ontem sobre isso. Falando para mim de um trabalho que ele teve numa determinada situação. Eu falei para ele, aí você deu 3 pulinhos, agradeceu a Deus pela oportunidade de crescer. Mas é lindo. E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. A única maneira de designar a igreja que o apóstolo Paulo encontrou na palavra de Deus foi corpo. Que coisa linda. Corpo. Edifício. E ele usa as duas alegorias para expressar a igreja. Ele usa corpo, ele usa edifício. 1 Coríntios 3,9, ele fala assim, edifício de Deus sois vós. Coisa mais linda, você é edifício de Deus, ou seja, um hospital ele é um edifício para curar os doentes. Você é um edifício de Deus, você carrega Deus. Onde você está? Onde você vai? Abra comigo, já está aberto em Efésios, deixe sua Bíblia aberta em Efésios, porque nós praticamente vamos ler somente Efésios hoje. Só um versículo fora, se eu não me engano. Volta a sua página, quem não fechou, para Efésios 2. Efésios é um dos livros mais profundos da palavra de Deus. Eu decidi que eu quero ler Efésios pelo menos umas 30 vezes. Então eu estou lendo seguido, então não posso deixar de falar sobre Efésios. Já que eu estou lendo isso, eu tenho que falar disso. Amém? Então a partir do 19 diz assim, só para te familiarizar, antes do 19, Paulo está fazendo uma união entre os gentios e os judeus, porque antigamente o judeu ele era assim, você não é judeu, então dá licença, eu sou judeu, nós não temos parte um com o outro. Mas Paulo fala aqui, nesse texto, que essa parede que separava judeu de gentio, que é o não judeu, foi derrubada por Cristo. E que na cruz acabou esse negócio de judeu e de gentio. É todo mundo igreja. Amém? Então, entre nós não tem inimizade, é todo mundo igreja. Então, a partir do 19, ele diz assim, assim, já não sois estrangeiros nem peregrinos, ou seja, você não é brasileiro, você não é americano, você não é judeu, você não é grego, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós, juntamente, estando sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém? No 21, repetindo, ele diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Agora aperta. Olha lá, não vai machucar as irmãs, hein, homens? Sejam gentis, pelo amor de Deus. Tá tendo aval para machucar as irmãs, não façam isso. Dá uma apertadinha de leve. A hora que você apertar, tenta soltar. Mais difícil, não é? Agora deixa bem frouxinho. Agora solta. Facinho, né? E aqui diz que todo edifício bem ajustado cresce. E eu achei a coisa mais linda. Porque o edifício que ele não está em construção, ele não cresce. Cresce. Já viu um prédio crescer sozinho? Não. Um prédio não cresce sozinho. E a palavra de Deus diz que se nós, que somos corpo de Cristo, estarmos bem ajustados, nós vamos crescer para o santuário de Deus. E aí quando a gente pensa num texto tremendo, que eu creio que todo mundo conhece, Isaías 54, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler rapidinho, senão nós vamos perder tempo. Não estou dizendo que a palavra de Deus é perca de tempo, não coloco palavras na minha boca. Se cruzou seu pensamento, queima ele. O 2 diz assim, Isaías 54, para quem está anotando, versículo 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, para que se povoem as cidades assoladas. Amém? Quem recebe aí em nome de Jesus, é a palavra de Deus para nós. Esse texto de Isaías também fala da expansão da tenda, onde Deus habita. E quem é a tenda onde Deus habita? Nós. Aí a gente vai para esse texto de Efésios, Paulo diz que o corpo bem ajustado, ele expande. Ele cresce para o santuário de Deus. Isso quer dizer que quando o corpo está bem ajustado, Deus cresce dentro de nós. E se Deus cresce dentro de nós, nós diminuímos. E se Deus cresce dentro de nós e nós diminuímos, as pessoas vão olhar para a igreja e vão ver a imagem de Deus. Amém? As pessoas vão olhar para a igreja e não vão ver mais a Deb, não vão ver mais a X, não vão ver mais a Alicia. Eles vão olhar e vão falar assim, ali vai a imagem de Deus. De onde você faz parte? Que clube é esse? E você vai falar um clube diferente. É um clube que quando pisa no seu carro, você tem que falar aleluia. E a pessoa vai olhar e falar assim, é doido, é louco, mas eu quero participar. Amém? E as pessoas vão querer aquilo que nós temos. Porque Deus é paz. E o mundo hoje não busca mais nada senão paz. Não precisa de mais nada senão a paz de Deus. Amém, queridos? Mas tem algumas coisas que atrapalham esse ajuste. Eu não sei se vocês perceberam, mas quem tem anel na mão, machuca um pouquinho quando se aperta a mão do outro, né? Tem algumas coisas que atrapalham esse ajuste no corpo de Cristo. E de vez em quando, não é uma palavra agradável, mas de vez em quando uma palavra dessa tem que ser pregada. Porque nós precisamos analisar as nossas juntas, se nós estamos bem ajustados. Se nós estamos ajustados no lugar certo. E se nós estamos entendendo quem somos nós e para que estamos aqui. Amém? São perguntas filosóficas fundamentais que nós temos que fazer, se possível, todo dia. Entender quem somos nós e por que nós estamos aqui. Porque para onde vamos, todos nós sabemos. Amém? Amém, queridos? Todos têm certeza da salvação? Amém. Glória a Deus. Há pelo menos 3 coisas que atrapalham esse ajuste. E a primeira delas, dentro do corpo de Cristo, é a falta de entendimento do chamado coletivo. Nós fomos chamados como igreja. Mas nós fomos criados desde pequenininho, impulsionados para a individualidade, para a competição.
O mundo é dos espertos. Que vença o melhor. Alguns sabem. Vocês estão fingindo que não sabem. Que vença o melhor. Desde criança a gente é assim. Aquele que se esforça, consegue. Vê lá, aquele ficou para trás, vai em frente. Nós fomos criados para a individualidade. E quando nós aceitamos Jesus, nós viemos, thank you. Nós viemos para dentro da igreja, esse verbo está correto? Nós vimos, vocês me enganaram. Nós vimos para dentro da igreja, carregando essa carga da individualidade. E quando a gente não entende que o chamado de Deus para nós é coletivo, nós não conseguimos ajustar corretamente essas juntas. Todos nós temos um chamado individual e vai ser o próximo ponto. Mas para entender, nós precisamos entender o chamado coletivo. Deus dá a mesma importância para cada um. Não interessa qual é o dom que você tem a mesma importância no corpo de Cristo. Não interessa qual é o dom que você não tem, você tem a mesma importância no corpo de Cristo. De antemão eu posso te dizer que não existe ninguém sem dons. Tem muita gente que olha no espelho, eu não sei fazer nada. Já sabe clamar. Podia interceder. É um belo intercessor. Amém? É porque às vezes a gente foca num dom, né, específico. Eu queria cantar como a Débora. Eu também queria. E Deus não deu. Amém? Eu queria tocar como Luíde, como Andrew, como Luan. Eu não consigo. Deus não deu. Eu queria ensinar como a tia Kênia. Deus não deu. Eu queria preparar uma festa como a Kelly. Deus não deu. Amém? Ontem eu estava analisando ali dentro da cozinha. Estava até comentando com o Rafael depois. A hora que tudo começou a explodir. Que falava assim, fulano está com cara bicuda já, porque a carne dele não foi. Ciclano está querendo comer. A pastora falava, não tem batata, tem que fazer arroz, o feijão está acabando. Eu me realizei. Delícia. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, como eu gosto disso. Como eu gosto dessa pressão, desse bis, desse barulho, dessa bagunça. Ei, que delícia. Eu falei, eu nasci para isso. Eu ali naquela cozinha, a pastora falava, a batata, põe mais uma panela no fogo. Eu falava, oh, Deus, eu nasci para isso, que delícia. Que coisa gostosa. Fazia tempo que eu não sentia isso. Fazia tempo que eu não cozinhava naquele bis. Agora, hoje eu já estou aqui, eu tenho a sensação, nasci para isso. Por quê? Porque nós temos que nos satisfazer no lugar que Deus nos colocou, no momento que Deus nos colocou. Amém? Nós temos que lavar o banheiro falando, eu nasci para isso. Aí você fala, eu não nasci para lavar banheiro, nasceu para servir a Deus. Amém? Onde é necessário. O servo serve onde é necessário. E quando nós temos essa percepção de que o chamado de Deus para a igreja é coletivo, nós passamos a respeitar uns aos outros mais. Tem algo dentro da igreja que é dificílimo. E geralmente é onde nós, crentes, tropeçamos. É nos submeter aos dons dos outros. Como a gente tem dificuldade de fazer isso? Gosto muito do exemplo que o pastor Aloysio dá. Ele fala assim, sabe por que os homens são melhores no futebol que as mulheres? É uma realidade. Não adianta fazer essa cara ali, isso é uma realidade, eles são melhores. Eu não consigo assistir um jogo de futebol feminino. Eu não consigo. Mas, já tentei, não dá, não desce. Então eu gosto de coisa de qualidade, não desce. Eu sei o que alguns pensaram. É, você mesmo, pastor André. Mas então, meu time tem qualidade, desculpa. Então, não vamos falar disso. Sabe por quê que os irmãos são melhores no futebol que as irmãs? Porque os irmãos passam a bola. Eles reconhecem quando tem um Ronaldinho na frente. Então eles não chutam para o Fred, eles chutam para o Ronaldinho.
Mulher, você pode fazer o teste. Chutando, tá passando em cima das pernas. Olha a outra do lado, de cara pro gol, o goleiro caído. Não chuto. Manda para fora. Mas o homem toca. Ele quer o gol, ele quer o time dele ganhando. Ele quer o time dele ganhando. E nós na igreja, nós temos essa dificuldade com os nossos dons. A gente quer fazer tudo. E às vezes tem uma fulana do lado que faz muito melhor. Mas é tão difícil reconhecer. Porque requer humildade. Você tocar a bola para o outro fazer o gol, é você falar assim, ele faz o gol, eu não dou conta. Ele é melhor que eu, o dele é certeiro, o meu não é. Eu sei que não são todos irmãos que chutam. Eu vi a cara de alguns. Mas a maioria chuta. Deus não chamou um líder para caminhar sozinho. Deus não chamou ninguém para caminhar sozinho. Deus chamou coletivamente. Deus deu um comando para a igreja. E quando nós estamos falando de igreja, eu posso fazer algo, a Dana pode pegar e fazer tudo sozinha. O que ela fez ficou lindo, maravilhoso. Todo homem aprovou. Uau, ficou lindo. Deus desaprova, porque Ele chamou a igreja. E Ele quer as pessoas trabalhando juntas. E Deus não te deu o direito de escolher a sua equipe de trabalho. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado. Se ela está sentada do seu lado, é porque você tem uma amizade com ela. Raramente você vai trabalhar com ela. Você vai trabalhar com aquela irmã que é chata, insuportável. Você vai trabalhar com aquele irmão que é bicudo, mal-humorado. Aquele que você dá um sorriso e ele faz assim, tá rindo por quê? Já contei para vocês, minha irmã, eu falava assim, bom dia, Aline. Ela fala, bom por quê? Então Deus vai te levar a trabalhar com pessoas assim. Deus vai te levar a trabalhar com pessoas que divergem de você. Mas você tem que trabalhar, porque é a igreja. No Velho Testamento, Deus escolhia um profeta e colocava sobre ele o Espírito, e era só um homem. Nós estamos na nova aliança. A pessoa que está do seu lado tem o mesmo Espírito que você tem. O Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns ainda conseguem se submeter a alguém que faz melhor. Mas às vezes Deus nos coloca para nos submeter a alguém que faz pior. E aí dói. E aí dói. Fala assim, nossa, mas fulano não sabe fazer, né, pastora? Né? Mas insiste em fazer. E Deus está falando, se submeta, que Ele vai aprender. Se você sabe, é porque um dia você aprendeu. Amém? E se você aprendeu, é porque alguém teve paciência de te ensinar. Aprendi sozinho. Se você aprendeu sozinho, você aprendeu de graça. E a Bíblia diz que dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Amém? Então não tem desculpa para andar sozinho. A incompatibilidade de gênio. Você tem, Tailing, tradução de incompatibilidade de gênio para o inglês? Falta de cruz. Incompatibilidade de gênio, falta de cruz. Ego exacerbado, ego exaltado. Já ouviram aquela música do Ademar de Campos? O ego exaltado, ó. Já ouviram? Muito crente conhece de cor e salteado. Não é isso não, tá, queridos? Quem não conhece a música é Ele é exaltado, Ei exaltado, tá bom? Só. Isso a gente cantava no Instituto Interno um para o outro. Era uma maneira de implicar um ao outro calado. O chamado de Deus é coletivo. Deus diz, ide por todo o mundo e fazei discípulos, no plural. Deus diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, em João 1,12. Todos, no coletivo. Amém? Aquele que não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Isso é realidade.
Aquele que não precisa de ninguém, ele não precisa de Deus. Aquele que não depende de ninguém em alguma coisa, ele não depende de Deus também. Eu vou ler para vocês um texto. Deixa sua Bíblia aberta em Efésios, para a gente não perder tempo depois. Mas para quem está anotando, é um texto tremendo. Provérbios 18, versículo 1, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus em Provérbios designa a sabedoria como o próprio Espírito de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que o solitário, ele busca o próprio interesse. O solitário, ele não quer a cruz, ele quer o próprio prazer. Se você estiver sozinho, alguém vai te contrariar. Se você estiver numa ilha deserta, rodeado de água de coco, você precisa tomar a cruz para alguma coisa? Ah, essa água de coco não está muito gelada, eu vou tomar a cruz e vou tomar essa água de coco. Você não precisa. Então, quem se isola está fugindo da cruz. Então, quando você vê alguém falar assim, eu gosto de trabalhar sozinho, fala para ele assim, você gosta de ficar fora da cruz, meu irmão, é isso que você gosta. Pode falar. Estou te dando permissão para falar. Dá uma acusada nele. Isso não quer dizer que, por exemplo, o Ministério Infantil precisa de recortar 50 é pouco, né, amor? 70 cartõezinhos para as crianças. Quer dizer que a tia Amanda não pode recortar na casa dela porque ela está trabalhando sozinha? Não, não é disso que eu estou falando. Mas ela não tem condição de dar aula em todas as salinhas ao mesmo tempo. Amém? Ela tem que aceitar os professores. Ela tem que conviver com os professores. Mas para a Amanda é fácil, porque todos os professores são extremamente disciplinados, com o horário. Eles sempre chegam no horário. Eles sempre estudam as lições antes para dar. Eles não faltam de jeito nenhum sem avisar. Então é muito fácil para ela lidar com os professores do Ministério Infantil. Amém? Assim como é fácil para a irmã Maria Ribeiro, para a profetisa Alessandra lidar com as intercessoras. Todas elas são fiéis no horário. Todas elas chegam antes do culto para a intercessão. Todas elas fazem os propósitos. Para algumas pessoas são fáceis de lidar no ministério. Para algumas já são difíceis. Tem irmãos que não correspondem. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que insistir. Amém? E nós temos que entender que Deus não chamou ninguém para trabalhar para Ele sozinho. Ele quer se manifestar pela igreja. E a doçura que está do seu lado é a igreja. Amém? Dá uma olhada para o poço de mel que está do seu lado. Se é a sua esposa, fala para ela, marido, você é um poço de mel, amor. Tem esposa que não falou, hein? Não vou citar nome, não, eu quero ouvir. Fala, amor, você é um poço de mel. Agora o marido fala para a esposa, você é muito mais doce que eu, querida. Eu vi que teve gente que falou que trocou a letra M pela F. Eu vi. Você é um poço de fel, amor. Eu vi. Olha lá. Olha lá. Pega ele, Deus, como diz a pastora Marcilane. A segunda coisa, queridos, que atrapalha nós entendermos a necessidade, esse ajustamento. Segunda coisa que atrapalha esse ajustamento é a falta de entendimento do chamado pessoal. Responda para você. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Se você disse assim na sua cabeça, eu fui chamado para ensinar, você errou. Eu fui chamado para cantar, você errou. Eu fui chamado para tocar, você errou. Eu fui chamado para servir, você errou. O seu chamado é para se parecer com Jesus. É para ser igual a Jesus. Romanos 8, 29 diz o quê? Vamos ler? Não sai de Efésios, pode deixar que eu leio. Não sai de Efésios. É um dos textos mais completos da palavra de Deus. Diz assim,
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, primogênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o seu real chamado tem que ser compreendido, para que você se una e ajuste as coisas no corpo de Cristo. Você foi chamado para ser igual a Jesus. A função que você exerce é outra coisa. Você pode ter sido chamado com a função de pregar, com a função de cantar, com a função de servir em todo lugar. Você pode ter sido chamado com a função de bombril. Traduz essa, Thalinha, que eu quero ver. Muito multiuso, não é isso? 1001 utilidades. A sua função pode ser a mais variada. A sua função, a primeira vez que eu fui à igreja, dia 22 de dezembro, se eu não me engano, de 2004. Cheguei na porta da igreja, eu me emociono toda vez que eu lembro. Vou falar sem chorar. Eu cheguei na porta da igreja, estava nevando muito. Nossa pastora tirou a neve da porta da igreja. Ela abriu a igreja, ela tirou a neve da porta. Entrou, arrumou as coisas na igreja. E eu observando ela de dentro do carro. E pensando, eu entro? Eu não entro. Desviada. Na hora, o que vinha no meu coração, essa mulher precisa de ajuda. Eu entrei na igreja, ela ministrou louvor. Tocou o violão. Tirou a oferta. Pregou a palavra. Deu a bênção final. Falei, uau, essa mulher precisa de ajuda. Vai ficar um pouco engraçado e não dramático. Quando eu vi ela tocando violão, eu falei, ela precisa de ajuda. Só para sair do drama. Então, naquela época, ela estava ocupando várias funções. Por quê? Porque o chamado dela é ser igual a Jesus. Então, se é limpando o banheiro da igreja ou é no púlpito, você tem que ser igual a Jesus. Lá no seu trabalho, você tem que ser igual a Jesus. Com aquela encunha que trabalha. Alguém conhece quem é encunha? Aquela pessoa chata que fica te apurrinhando. Aquela pessoa bem annoying. Ok? Em Goiás também. Então, assim, que a pessoa fica, né? Lá você foi chamado para expressar Jesus. Só que nós focamos na função. Eu fui chamado para pregar. Então, no púlpito eu vou expressar Jesus. Eu fui chamado para profetizar e falando em línguas eu expresso Jesus. Eu fui chamado para cantar e cantando eu expresso Jesus. Você foi chamado para expressar Jesus. A função vem depois. Amém? O seu dom vem depois. Mas o seu caráter vem primeiro. Porque o caráter te recomenda diante de Deus. Os dons te recomenda diante dos homens. E homem nenhum vai te levar para o céu. Amém, querido? E a terceira coisa, que hoje é uma barreira para que o corpo de Cristo seja unido, seja ligado. Estou de olho no relógio para não ser castigada de novo. Terceira coisa, que impede a junta de se unir uma na outra e de ser corpo de Cristo ao ponto do Espírito Santo olhar e falar assim, esse negócio está tão unido, mas tão unido, que se eu chegar e expandir, não vai quebrar. Porque se não tiver unido com a força do Espírito, quando o Espírito Santo entrar e expandir o edifício para crescimento, como nós lemos em Efésios, vai quebrar. E a igreja racha. Que coisa linda, a igreja rachada. Para que isso aconteça, terceira coisa, que é o número 1 que falta dentro das igrejas hoje. Eu podia ter falado assim, a morte do ego, a crucificação da carne. Mas tudo isso se resume numa palavra só. Perdão. Se o crente hoje entender o mistério do perdão, a igreja explode.
E quando eu falo a palavra perdão, eu vejo as fontes de alguns. Sabe quando coloca aquela musiquinha assim? Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Onde não há perdão é porque está excesso de carne. Onde não há perdão é porque tem excesso de ego. E onde não há perdão é porque há falta de cruz. É a receita da falta de perdão. Está faltando cruz, está sobrando carne e sobrando ego. A palavra de Deus diz que em Mateus 6,14, na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar para quê? Para ser perdoado, mas a gente nunca lembra disso, né? Na hora que a gente... Não. O que a Carol fez comigo é muito sério, não dá para perdoar. Se não fosse sério, a palavra não seria perdão. Você vai perdoar quem? Quem não te ofendeu? É fácil. Ah, eu perdoo, Juju. Perdoa, Rafael. Não, Rafael me ofendeu. Estou pensando na vingança ainda, Rafael. A vingança pertence ao Senhor. E eu só quero te lembrar que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fulano me ofendeu, mas você não tem ideia do que ele fez, foi muito sério. É por isso que precisa de perdão. Se não fosse muito sério, não precisava de perdão. Amém? Perdão é perdão. É uma perda muito grande. Aí você deixa aí, deixa pra lá. Isso é perdão. Se o que te fizeram não foi sério, você não precisa perdoar. Você entende o que eu estou falando? É porque a pessoa fala assim, não mais, sempre para não perdoar tem um não mais. Não mais. Você não sabe o que eu senti. Não, eu só sei que você não perdoou. E Deus também sabe que você não perdoou. E a palavra de Deus é duro com quem não perdoa. É duro. A palavra de Deus dá umas cacetadas, vamos dizer a palavra correta, quem não perdoa. A palavra de Deus diz assim, se te bateram numa face, oferece a outra. Isso é perdão, não é? Duro, não é? Nossa, que pancada. Se te bateram numa face, oferece a outra. Se te injustiçaram, oferece a Deus sacrifícios de justiça. Deixa pra lá. Não, eu vou te tomar satisfação. Eu vou tirar a satisfação. Vou botar fulaninho no lugar dele. Ah, vou. Ah, vou. Nem que eu tenha que ofender meio mundo, mas que eu boto fulaninho no lugar dele, eu boto. Ego. Quando o ego é contrariado e não há perdão, automaticamente o Espírito Santo sai de cena. É terrível. A palavra de Deus é muito dura. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13 que o amor ele não se ressente do mal. Você sabe por que eu sempre fiquei indignada com esse texto? Estou falando sério, estou contando para os irmãos. Eu li esse texto e eu falava assim, gente, a palavra de Deus não diz que o amor não fere, mas diz que o amor não pode se sentir ferido. Deus pega mais profundo com o ofendido do que com o ofensor. Sabia? Porque o ofendido, ele amarra as coisas no mundo espiritual. O ofensor, às vezes ele fez por querer e às vezes não. Sabia? A última vez que eu preguei uma palavra assim lá na outra igreja, eu falei assim, alguém quer pedir perdão para alguém? Eu tenho que perdoar alguém. A primeira pessoa levantou e veio para mim. Eu nem sabia que eu tinha feito. Você lembra, pastor Marcelo? A musiquinha tocou para mim. Pué, 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 pué. Se eu te ofendi, pode vir, tá, querida? Se eu te ofendi com essa palavra, não vem, não. Senão vai ser ofendido de novo. Mas, queridos, a palavra de Deus também trata com o ofensor. Mas ela trata mais duro com o ofendido. Para o ofensor, Deus já mostra claramente que as coisas estão amarradas.
Deus fala para ele 10. 5 não, 10. 14. Estou com o celular. 14. Palavra de Deus. Estou fazendo assim. Ele disse que não fez nada. Eu já estou me sentindo acusada. Ele fez assim, eu falei 5 não. Para o ofensor, a palavra de Deus diz que as coisas já estão amarradas. Ah, mas tem algum versículo que diz isso? Mateus, não precisa abrir. É 5, eu não me lembro. Mateus 5, 23 ou 24. Se você vai trazer a sua oferta no altar, thank you, e lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, segura a tua oferta. Se acerta com o seu irmão, depois você traz sua oferta. Amém? O que Deus está querendo dizer? Que quando a pessoa, exatamente, que quando a pessoa ofende, ela sabe que ela ofendeu. Quando ela ofende por querer, ela sabe que ela ofendeu. E muitas vezes, 99% das vezes, ela sabe que ela ofendeu alguém. Mas aí a pessoa vem com a cestinha, né? Igual o chapeuzinho vermelho. Trazendo a cestinha para o altar. Deus bate nas costas. Vai consertar com seu irmão. Um zumbido aqui no meu ouvido. Estou ouvindo nada. Deus está... Com certeza isso não é Deus. Porque do jeito que aquela pessoa me tratou também, eu tinha que ofender. Com certeza isso não é Deus. E Deus está falando, perdoa. Porque a vida de quem não perdoa é amarrada. E a vida financeira de quem ofende também é amarrada. Não sou eu que estou dando esse princípio, é a palavra de Deus. Amém, queridos? Para encerrar, eu gostaria de ler o texto de João 17. Maurício não está aqui, thank you. Quem fez isso? Ô tio. É igualzinho. João. Alguns textos que eu não li, mas eu gostaria que você lesse em casa. Efésios 4, capítulo todo, amém? Então, João 17. João 17 é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Jesus, à véspera de morrer na cruz, à véspera de suar sangue no Getsemane, ele faz um dos discursos mais lindos que tem na palavra de Deus. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Estou lendo a partir do 20. 17, 20. Ou seja, Jesus está incluindo eu e você nesse texto. Amém? Estou lendo o 20 agora. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados como? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos ler mais uma vez o 23, juntos, bem forte, com voz de trovão. Vamos ler na tela para a gente ler na mesma versão. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça
que tu me enviaste e que os amaste, a eles assim como me amaste, a mim. Aleluia, aleluia. Queridos, a falta de entender que o chamado de Deus é coletivo, a falta de entender que o nosso chamado individual não é para função nenhuma, é para expressar Jesus. E a falta de perdão é o que causa o nome de Deus ser blasfemado lá fora. Porque aí o povo olha para a igreja e não vê a luz de Cristo refletida. Vocês sabiam que na criação o papel da igreja é a lua? Que não tem luz própria, reflete a luz do sol. Sabia disso? Que a lua não tem luz própria? Todo mundo sabe disso. Ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria. Ela tem que refletir a luz de Cristo. Sem Cristo, nós somos um clube. Sem expressar Jesus, nós somos um clube. Aquele que eu contei para vocês do início, que o irmão quase derrubou, porque erraram a mesa dele. Amém, queridos? Nós somos igreja, nós temos que ser unidos. Nós temos que perdoar. Não faz sentido nada. A palavra de Deus diz que as orações são interrompidas. Aí eu te pergunto, perdoar é esquecer? Não, vocês lembram da palavra do pastor André? É esquecer no sentido de não ficar trazendo à luz. Apagar da memória não tem jeito, é um dado. A nossa mente é um computador. Está registrado lá. Mas você não vai mais trazer aquilo. A esposa não vai mais falar para o marido, você lembra? Nosso 3º aniversário de casamento. Você esqueceu? Já tem 15 anos que nós somos casados, meu 3º, você esqueceu. Ou se não, não vai esquecer como o 3º ano, hein? É esse tipo de lembrar que nós temos que deixar para lá. Eu olho para a profetisa Alessandra e aquilo que ela me fez lá no passado ficou lá no passado, porque eu abri mão e eu perdoei. Sabe por que eu perdoei? Porque eu não sou o ser mais importante do universo. Jesus é. Sabe por que eu perdoei? Porque o meu ego não é mais importante que a igreja refletir a luz de Cristo. Por isso que eu perdoei. Por isso que você tem que perdoar. Amém, queridos? A palavra perdão, ela tem que ser constante na nossa boca. Nós temos que ter cara para chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Amém? Mas de verdade, não é com o dedinho cruzado. De verdade. Começa a orar, põe a mão no seu coração. Oh, Senhor, nos ensina a ser um. Se nós formos um povo coeso, unido, Senhor, o diabo não achará entrada. E nós vamos parar de ter prejuízos, de ter derrotas. Nós vamos parar de ser feridos, Senhor. De sermos joguetes na mão do diabo. Nos ensina a ser um. Para que o povo lá fora entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque olhou para a igreja e viu um povo unido. Nos ensina, Senhor, que o chamado do Senhor é coletivo. Queria que você sondasse seu coração, se você precisa perdoar alguém. Se essa pessoa está aqui, procure ela no final do culto, converse com ela. Não peça explicação. Tome a cruz. Mateus 18, o homem que não perdoou, ele lançou na prisão até que fosse pago. Às vezes a gente quer ver o outro pagar primeiro, depois eu perdoo. Deixa eu ver fulano pagar, sofrer. Não faz ninguém sofrer, não. Se a pessoa não está aqui, libera perdão no seu coração. Seja homem, seja mulher, passa a mão no telefone amanhã e liga e fala, olha, eu tinha coisa contra você, eu te perdoei. Seja honesto com você mesmo, com Deus. O perdão não é ausência de dor, que às vezes dói, até Deus sarar a ferida, até Deus curar.
Você tem dificuldade de trabalhar com os outros, é em dom maior. Se você tiver dificuldade de trabalhar com os outros, coloque isso diante de Deus hoje. Porque isso não é nada senão ego, carne. Não tem outra palavra, não posso dar uma palavra bonita para isso. E o seu chamado, querido, é para expressar Jesus o tempo todo. Eu vou dar a bênção final, vamos ficar de pé. Abençoa o teu povo, Senhor, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles sejam luz. E que essa semana toda, essa palavra possa, Senhor, martelar no coração e na mente de cada um. E explodir em vida e em revelação. Seu pé no chão, igreja. Ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando.
opressores cairão, Satanás e seus anjos cairão, e a igreja se levanta com poder e muita glória. Cairão, oh, cairão, eles cairão, e a igreja do Senhor é vitoriosa.